Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lara e nesse canal a gente aprende a transformar a nossa relação com o nosso corpo e o nosso bem-estar através dos pilares básicos da saúde integrativa, que são corpo, mente e espírito. E antes de tudo, deixar claro que eu sou enfermeira, eu sou profissional de saúde, mas eu não estou aqui prescrevendo, diagnosticando nada. Estou aqui para ensinar esses conceitos básicos e como que a gente pode integrar eles na nossa vida de forma simples, de forma acessível. E isso tudo à medida que eu vou aprendendo também. Eu vou aprendendo esses conceitos e aprendendo a integrar na minha vida. E é isso, à medida que eu vou aprendendo, eu vou ensinando vocês também. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as nossas emoções, que servem como uma ponte entre o nosso corpo e a nossa mente. E em algumas interpretações, porque eu estava falando que os pilares da saúde integrativa são corpo, mente e espírito, em algumas interpretações, emoções são um pilar por si só, mas eu acho que isso vira questão de semântica, se elas são ou não, porque como elas integram isso tudo, elas são meio que um pilar implícito, na minha opinião. Porque se você quer regular o seu corpo e sua mente, você precisa usar as emoções. Se você quer regular as suas emoções, você precisa usar o seu corpo e sua mente. Então, assim, eu acho que vira questão de semântica. Aqui eu vejo como três pilares e as emoções meio que no meio disso tudo. Então, o que que são as emoções? As emoções são substâncias químicas que permitem que o nosso corpo e a nossa mente se comuniquem. Elas são mensagens e cada uma tem um comunicado específico. Elas não são só assim, um conceito que a gente inventou e que só atrapalha a nossa vida. Elas têm uma mensagem, têm um propósito. Inclusive, no nosso cérebro, as nossas emoções estão emaranhadas nas redes neurais da razão. Então, elas afetam todos os nossos aspectos de como a gente pensa, como a gente age. E elas são diferentes das nossas sensações, no sentido que as sensações são puramente físicas, elas não têm assim sentido por si próprio. Então, por exemplo, palpitações cardíacas são sensações. Agora, o medo é uma emoção. E as emoções também são diferentes dos sentimentos, no sentido que os sentimentos são afetados pelas emoções, mas é, são criados pela mente. Então, por exemplo, o medo é uma emoção, agora a ansiedade é um sentimento. E agora um pouco sobre a nossa biologia. A região do nosso cérebro que funciona como um controle mestre é o hipotálamo. E ele, além de regular a nossa homeostase, ou seja, regular as nossas funções vitais, né, como a temperatura corporal, fome, sede, ele também recebe informações emocionais do nosso cérebro e estimula a nossa glândula pituitária, também conhecida como a nossa hipófise, que então libera hormônios para a nossa corrente sanguínea, que então transformam essas informações em sensações físicas. Então, o que a gente estava falando, a informação do medo depois se transforma no nosso corpo em palpitações cardíacas. E aí, cada substância química emocional percorre o nosso corpo por volta de 6 segundos, que parece muito pouco, mas isso é uma conversa, é, não é só uma comunicação, né? É uma conversa bidirecional e contínua. Então, o nosso cérebro está sempre se comunicando com o nosso corpo e o corpo de volta manda mensagens para o nosso cérebro. Isso por volta dessas substâncias, né? Que são hormônios e neurotransmissores. Cada emoção tem o seu propósito, como a gente estava falando, mas todas as emoções focam a nossa atenção e energizam a gente a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o medo. Ele foca a nossa atenção num perigo imediato e energiza a gente para ou lutar ou fugir. Agora, uma emoção boa, né? A alegria. Ela foca a nossa atenção numa coisa boa e energiza a gente a ter essa experiência de novo, ou a procurar essa experiência de novo, a explorar, enfim. E agora a gente vai falar sobre a nossa inteligência emocional, que é uma habilidade que a gente pode desenvolver cada vez mais, não é uma coisa que você tem ou não tem. E essa habilidade consiste em a gente saber avaliar e expressar e regular as nossas emoções e também saber usar nossas emoções de forma positiva. Então, assim, de forma simples, é a gente aprender a ser mais esperto que as nossas emoções. Tem um artigo da Harvard que fala que pessoas com baixa inteligência emocional se sentem incompreendidas frequentemente, se irritam facilmente, ficam sobrecarregadas pelas emoções e têm dificuldades de serem assertivas. E pessoas com alta inteligência emocional
entendem as conexões entre as próprias emoções e como elas se comportam, ou seja, como que as pessoas se sentem e entendem os próprios comportamentos, né? Conseguem manter a calma e a postura durante situações estressantes, são capazes de influenciar outras pessoas em direção a um objetivo comum e conseguem lidar com pessoas difíceis com tato e diplomacia. E então, como que a gente pode desenvolver inteligência emocional? Todas as práticas e teorias e estratégias, no final das contas, partem do mesmo princípio, que é a gente aprender a olhar nossas emoções como dados, como informações, e não simplesmente agir por causa delas, mas saber observar as nossas emoções, né, e usar elas de forma consciente. Aí esse mesmo artigo da Harvard dá 3 dicas de ou 3 estratégias que a gente pode usar para aumentar a nossa inteligência emocional. A primeira é a gente reconhecer as nossas emoções e dar nome a elas. Isso é muito importante, a gente é, saber categorizar, saber, né, não só sentir a emoção, mas saber o que, que ela é e dar um nome para a gente é, conseguir manipular essa emoção. A segunda é pedir feedback para gerentes, família, amigos, amigos de trabalho, é, e pedir e perguntar para eles como que eles avaliam a nossa inteligência emocional. Então a gente pode perguntar como que você é, vê que eu respondo a situações difíceis ou a conflitos ou quão adaptável eu sou em situações diferentes. E o próprio artigo fala isso. Muito provavelmente não vai ser uma resposta, né, que a gente talvez goste de ouvir, mas é uma resposta que a gente muito provavelmente precisa ouvir, né? E a terceira estratégia é a gente ler literatura, que eu não tinha nem, nunca tinha nem pensado nisso, mas eles falam que tem estudos que mostram que ler literatura com personagens complexos ajuda a gente a ter mais empatia e a melhorar a nossa consciência social, porque a gente vê pessoas como uma coisa mais complexa e aprende que as pessoas são tão complexas quanto nós mesmos, né? Agora eu vou falar de um modelo de 3 etapas de uma organização, o nome é Six Seconds, que é super interessante essa organização. Ela é feita simplesmente para ajudar as pessoas a criarem mais inteligência emocional, e não só assim indivíduos, mas empresas também, organizações, para criar essa cultura de inteligência emocional. E eles têm esse modelo de 3 etapas, que é conheça a si mesmo, escolha a si mesmo e dê a si mesmo. E cada etapa tem as suas competências que você tem que estar desenvolvendo para conseguir cumprir essa etapa e ir para a próxima, né? Então, conheça a si mesmo, que lida com você aprender a ver e ver com clareza o que você sente e o que você está fazendo. E aí as competências aqui são você ter literacia emocional, ou seja, saber dar nome às suas emoções e aprender a reconhecer os seus próprios padrões. Então, a segunda etapa é você escolher a si mesmo. Ou seja, ao invés de reagir automaticamente às suas emoções, você parar, se autoanalisar e agir da forma que você realmente pretende agir. E aí as competências aqui são 4. É você pensar consequencialmente, ou seja, você pensar nas consequências das suas ações. A segunda é você navegar as suas emoções, ou seja, saber usar as suas emoções de forma estratégica. Terceira é estimular a nossa motivação intrínseca, ou seja, agir através dos nossos valores pessoais e dos nossos próprios compromissos e não de forças externas. E a quarta é praticar o otimismo, ou seja, você ter uma perspectiva de esperança, de possibilidade, e não só de medo ou de limitação. Então, assim, porque você percebe quando você age dessa perspectiva de medo, de limitação, é mais fácil de agir de forma mais reativa, mas quando você tem essa perspectiva maior, mais otimista, mais de esperança, de possibilidade,
É mais fácil você saber controlar as suas emoções e agir da forma que você realmente quer. Agora, o D a si mesmo, a terceira etapa, é agir por uma razão e não, assim, com negligência ou descuidado. E as competências aqui são você aumentar a empatia e perseguir objetivos nobres. Ou seja, você, ao invés de você simplesmente reagir às suas emoções, você lembra do seu propósito maior e age, assim, de forma mais inteligente, mais consciente. E então, finalizando, a gente aprender sobre nas nossas emoções, aprender sobre como desenvolver inteligência emocional, não é luxo, é parte da nossa saúde, é uma parte integral da nossa saúde. É, e não só a saúde individual, mas afeta o coletivo também. Imagina se todo mundo no mundo tivesse inteligência emocional, soubesse usar as próprias emoções, né, de forma consciente. Imagina como o mundo que a gente vive seria diferente, né? É, mas enfim, eu acho que no vídeo futuro também eu vou falar, talvez no próximo vídeo, não sei, mas em algum momento eu quero falar sobre como as emoções se manifestam no corpo, cada emoção específica, quais são as emoções básicas, emoções complexas, e como que elas têm a manifestação física, por exemplo, a alegria, ela se manifesta no corpo todo e é uma ativação assim do corpo todo. Agora a tristeza, ela se manifesta assim mais nas periferias, é uma sensação mais eh, de apagamento, enfim. É, talvez eu fale um pouco como elas se comunicam ou se conectam com doenças, mas enfim. Por hoje é isso. E se você se interessa em um acompanhamento mais íntimo e direto comigo, eu ofereço coaching individual. Como eu disse, eu sou enfermeira, mas eu não vou estar trabalhando como enfermeira. Isso é um trabalho mais de acompanhamento, de educação, de orientação, de guia. E então, se você tem interesse e quer saber mais, meu e-mail tá na descrição do canal. É só você mandar um e-mail, mandar um oi. Eu tô aqui disponível. E, e é isso. Obrigada pela presença e atenção. E até a próxima.